Fala aí, torcedor do Corinthians, mais um vídeo aqui no canal Foco no Timão. Galera, bora com as últimas notícias do Corinthians nesse sabadão, informação sobre reforço importante aí. Augustinho Anello no Corinthians, jogador argentino de 23 anos. Tem também informação sobre o jogo de amanhã contra o Vasco, partida decisiva lá no Rio de Janeiro. Comenta aqui qual o seu palpite e também comenta se você aprova a contratação desse Augustinho Anello, atacante de 23 anos. Comenta aqui a sua opinião, sem mais delongas, bora pro vídeo, galera. Globo Esporte está de volta e amanhã, Corinthians tem jogo importante fora de casa. Por isso a gente vai direto lá pro CT Joaquim Grava com a Estela Gomes, que vai trazer as informações pra gente. Tudo bem, Estela? Como é que tá o clima por aí? Tudo bem, Gabi? Boa tarde quem nos acompanha aqui no Globo Esporte. Pois é, o Corinthians treinou hoje de manhã e à tarde viaja para o Rio de Janeiro amanhã para enfrentar o Vasco em São Januário. É um Corinthians que busca reabilitação depois de 6 jogos seguidos no Campeonato Brasileiro sem vitórias. E segundo a apuração do GE, mesmo com o retorno do Romero cumprindo suspensão pelo 3º cartão amarelo, Dorival pode manter a dupla de ataque com os jovens Kaique e Guinegão. Tem no meio-campo um problema, né? Já que não conta nem com Carrillo e agora nem com Martinez, deve optar por Charles. E na outra vaga tem a briga ali entre Maicon e também o Bidon. E além disso, ainda não conta nem com Memphis e nem com o Yuri Alberto, que continuam no departamento médico. Bom, é um time que conta com o Rodrigo Garro, uma das peças fundamentais para essa equipe de Dorival. Além disso, é um jogador que tem assumido o protagonismo com esses jogadores importantes no departamento médico e que tem feito a diferença dentro e fora de campo, como nos conta a repórter Júlia Dotto. O número pouco importa. É o cara do talento, é o cara que veste a 10. O Garro, ele tá entre o top 3, camisa 10, mas o nosso é 8. O nosso 10 veste a 8. Quero ficar marcado no Corinthians pelo meu nome, Rodrigo Garro, e não pelo número que eu carrego nas costas. Não tem como negar. Antes vestida por Sócrates, a camisa 8 e Garro compartilham um simbolismo raro que só quem torce pro Corinthians entende. Ele tem esse DNA corintiano. Ele representa muito o que é o Corinthians, o que tem que ser falado na mídia, o que tem que ser cobrado. O número 8 nesse clube, todo mundo sabe o que representa. E creio que é um passo a mais para poder seguir sendo parte desse bonito clube, da história que tem o Corinthians. Cá entre nós, não deve ser fácil ser o cara que aparece para dar entrevista quando o time perde. Ainda mais depois de 6 jogos sem vencer no Brasileirão. Mas o Garro apareceu. É tomar porrada agora porque as coisas não estão saindo. É trabalhar para que todo clube, não só os jogadores, né? Que todo clube faça as coisas certas para que as coisas aconteçam também no campo. O futebol é dentro e também fora. Ele é um cara que nos bastidores não se esconde, ele dá a cara para bater, né? Como eu falei do último jogo, a entrevista que ele deu foi sensacional. A maneira que ele se expressou, que o torcedor precisa sentir isso, né? No conturbado cenário político, econômico e esportivo que o Corinthians vive, Rodrigo Garro vem demonstrando liderança com palavras, mas também em atitudes. O meio-campista sofre de uma tendinite patelar e as várias partidas em sequência têm piorado o problema no joelho do jogador. Mas ciente dos desfalques que o time já tem, Garro tem se colocado à disposição para jogar mesmo assim. É um jogador que tem uma capacidade de jogar de primeira, com aproximação, trocas de passes, bolas em profundidade. É um jogador diferente. O jogador diferente que confortou a torcida quando as coisas não iam bem em 2024. A frase "tudo vai dar certo" virou um mantra e acompanhou o time na luta contra o rebaixamento. A gente coloca aqui a cara, a gente briga pela torcida, a gente sabe que o time não tá onde nós queremos também. Mas o Corinthians é isso. Em 2025, a Fiel conta com o camisa 8 para que tudo dê certo mais uma vez. Garro! É do Corinthians! Agora, Olívia, sobre as escalações, eu vou pedir 2, tá? Já que posso pedir 2 escalações? Ou é muito? Uma contra o Vasco e a contra o Atlético Paranaense. Vamos nessa reta final bater essas escalações então. Contra o Vasco, vamos lá, Lívia. Contra o Vasco, eu vou pedir a escalação para você contra o Vasco e vou pedir a escalação contra o Atlético Paranaense pro Vitão. Beleza, então vamos lá. Contra o Vasco. Hugo Souza no gol, obviamente, né? Tá aí. Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Bidu. Charles no meio, tá? Ranielli,
Aí, muito possivelmente, a gente pode ter o retorno do Maicon ou Breno Bidon nesse meio campo e Garro. E o ataque continua com jovens garotos, Kaique e Guinegão. Romero deve ser banco, apesar de retornar aí da suspensão. E o Vitinho também, né? Posso passar atualizações médicas aqui? E aí a gente já aproveita e já fala de Vitinho. A questão do Memphis Depay, tá? Treinou com bola individualmente, mas não iniciou a transição, tá? Foi um treino ali bem específico para a recuperação dele, né, dessa lesão muscular que ele teve na coxa. Então, fez atividades com bola, mas não foi uma transição, não foi um início de transição para o treino normal com os companheiros. Mas a expectativa é que nas próximas 2 semanas aí ele já esteja recuperado. Então, é uma boa notícia, né? Pelo menos em torno de todas essas outras notícias negativas. Uma notícia já não tão boa é sobre a titularidade do Vitinho, que a gente está aí na expectativa, né, da evolução física dele, depois que ele voltou para o Brasil do futebol árabe, ainda evoluindo semana a semana, mas a ideia é que ele só esteja 100% daqui a 3 semanas. Então, o Corinthians perde aí a possibilidade de ter um titular né, nessas decisões contra o Atlético Paranaense. Muito possivelmente será um jogador de segundo tempo. Porque ou de um tempo só, né? Porque o meu querido Dorival errou na partida contra o Bahia, não era para ter relacionado o Vitinho. O planejamento inicial eu sei que não era para o Vitinho ir para o jogo. Aí sai a cirurgia do Yuri Alberto, eles mudam o plano. Mas com o Yuri Alberto, o plano era: se a gente escalar o Vitinho, perderemos 3 dias de trabalho do Vitinho. Do dia do jogo, um dia depois, porque tem a recuperação, perdeu-se 3 dias de trabalho, né, de recuperação o Vitinho. E vai voltar em forma quando? E acrescentar no que o Vitinho no jogo contra o Bahia, sem estar 100%, o Vitinho 100% já é duvidoso. Imagine o Vitinho não estando 100%. Então ele errou em colocar o Vitinho contra o Bahia, agora vai ficar essa questão aí. Não vai estar pronto nunca, ô Vitão. Cara, eu não sei mais o que falar. Corinthians, negócio de preparação física, de escalação, de contratar... Quando eu tô mais mal-humorado que você, lascou, né, Vitão? Não tem nem o que falar. Quando contrata o atacante, o último gol que ele fez, eu era criança. O zagueiro não pode jogar, o outro tá machucado. Assim, o Vitinho entrou no último jogo, tava na Neoquímica Arena contra o Bahia, ele entrou, errou 2 cruzamentos e melhorou o time. Os cruzamentos errados dele ali melhorou. Estava tão mal o Corinthians contra o Bahia. Ele deu um chapéu no Thales. Ele deu chapéu no Thales. O Thales perdeu 2 gols. O goleiro do Bahia, que era o pior do campeonato, fez 2 milagres. Acontece tudo. Mas assim. Cara, esse lance eu não acreditei, não. Eu não acreditei, não. Quando ele deu um chapéu no próprio. Ele deu 2 cruzamentos ali, entrou razoável. Tá? Mas assim. Thales fez assim, ó. Tá bom. Meu amigo. Normal, vou falar assim, o Corinthians jogou melhor pro padrão Corinthians, né? Que jogou bem, não. Mas o padrão... Então, escalação para quarta-feira, Vitão. Vamos lá, a resposta é sua. Para quarta-feira? Eu que vou escalar? Porque a gente só vai, o nosso próximo programa aqui já é depois do primeiro jogo contra o Atlético Paranaense. Então vamos já meter a escalação contra o Furacão. Então, se o Maicon jogar contra o Vasco e mostrar condição, o Dorival gosta de jogar com ele de 5. Ele inventa o Ranieri de 10 para deixar ele de 5. Então, se o Maicon render contra o Vasco, que é uma bizarrice, é lá Dorival, mas enfim. É que não vai ter o Ranieri, né, Vitão? Não vai ter o Ranieri nesse jogo, suspenso também. Não vai ter contra quarta-feira? Então é o Maicon de 5. Não tem. Eu não gosto, mas a monarquista Lívia é charlesista, né? Sempre bota o Charles na escalação aí. Então, Michael, Charles... Charles deve jogar, tô falando para vocês. Não tem outro, gente. Não tem outro, ó. Não tem Martínez, não tem Martínez, não tem Carride, não tem Ranieri. Michael, Charles, Bidon e Garro. O ataque vai ser os 2 moleques. Ou o Vitinho já tiver condição, acho que ele vai com um jogo grande com o Vitinho, tira o Kaique. E a linha de 4 com o seu boneco aí, amestrado do lado, que ele é titular, aí, o Bidu. Mateuzinho. E a zaga que eu acho que melhorou com o Gustavo Henrique e André Ramalho.
Esse, né, Lívia? Esse deve ser o time, né? Concordo com o Vitão, acho que vai ficar só a dúvida se o Vitinho vai ter condição de ser titular pela primeira vez no lugar de um dos meninos ali na frente. Talvez um tempo entra, né, para o jogo, faz o primeiro tempo, sai no intervalo. Vai ser assim até ele estar 100%. E aí também tem que ver como que vai ser a condição do jogo, né? Porque é um jogo fora, um jogo muito físico contra o Atlético Paranaense. Talvez seja meio arriscado colocar o Vitinho na titularidade, né? Talvez seja uma opção mais para um segundo tempo. Mas a verdade é que o Corinthians tá, gente, você olha para o banco e você dá vontade de chorar hoje, né? São opções escassas e, principalmente no setor ofensivo, os moleques estão tendo que resolver, porque não tem, um tá machucado, o outro tá em transição, então, assim, é duro. Falar de Fabinho Soldado e de Dorival Júnior. Por quê? Eu não sei o que o Roque, se ele falou em relação ao Fabinho para a Lívia, comigo ele teve uma hora que ele foi meio grosso, assim, não comigo, né, mas com enfático, né, melhor dizendo. Ele falou assim, o Fabinho não tem que mandar nada sobre a concentração, né, porque é uma das divergências hoje da diretoria com o Soldado. E isso aí o Roque tem razão. Você tem que chegar pro Fabinho e falar, se não quero concentração, e acabou, você tá aí para obedecer, tu não é o dono do clube. Né? Esse negócio de dar a chave do CT, isso aí, você não tem que dar a chave do CT para ninguém. Então, assim, eu senti que o Fabinho Soldado tá sem moral com o rock, com o rap e com o samba. Não, desculpa. Com o rock, com o Osmar e com o André. Você tem essa visão também, Lívia? Tenho essa visão de que o Fabinho começou a fazer algumas inimizades lá dentro pela postura dele, pela postura que ele tinha muito mais liberdade com Ramon e Emiliano. Era uma relação muito mais boleira, digamos assim. Era mais fácil de lidar com Ramon e Emiliano, que são dois treinadores, né? No caso, o treinador e o auxiliar, com um pensamento mais alinhado ao dele. E agora o Soldado tem entrado em algumas bolas divididas com o Dorival. E isso acaba acelerando esse processo de fritagem, digamos assim, né? Que é um processo um pouco relacionado a escolhas do Dorival, que o Fabinho discorda, opções técnicas mesmo, né? De atletas, o espaço que se dá à base, o espaço que se dá a contratações que foram encabeçadas pelo próprio Soldado. Então, tudo isso começa a reverberar também na diretoria, né? Os dirigentes ficam a par desses entraves que acontecem internamente. Então, todo mundo gosta muito do trabalho do Dorival, e o trabalho do Soldado começa a ser questionado por essas lideranças. Vitão, Soldado, né? Informação que a gente tem. Na questão do Osmar, acrescentar um pouco do que a Lívia falou, divergência em relação à concentração, e aí eu tô com a diretoria, para mim tem que voltar à concentração. Mas o Flamengo não faz isso, o Real Madrid não faz isso, cada caso é um caso, não tem uma cartilha, né? Os jogadores do Corinthians abusaram, está mais do que comprovado, pode ver que nenhum deles quis desmentir quando a gente trouxe aquela informação aqui no UOL das baladas, porque a gente tem vídeo, a gente tem foto, eles sabem disso. Inclusive mandei lá para as fontes e falei, tá aí, ó, se vier com gracinha amanhã na zona mista, tá aqui, ó. Então, assim, o negócio estava feio, pô. O jogador indo pra balada de sexta pro sábado, num clássico que o jogo é no sábado, o Corinthians e São Paulo no Morumbi. E aí o Fabinho ainda quer passar pano pros jogadores, porque fica essa coisa, né, que a gente que cobre os clubes e a gente pegou ainda, né, Vitão, a época de frequentar a CT, os clubes sempre ficam separados. Eu lembro Corinthians e Santos. O pessoal do CT Repelé tinha treta com o pessoal da Vila Belmiro. Então o pessoal do CT Repelé, eles fechavam com o técnico e às vezes iam até contra o clube. É uma loucura, fica meio dividido. CT Joaquim Grava, Parque São Jorge. Então não tem que ter esse negócio. É o que está acontecendo no Morumbi e Barra Funda. É a mesma coisa. No Corinthians também, né? O Fabinho quer uma coisa, a diretoria quer outra, mas quem que manda?
Mas a questão é que Ramon Dias e Emiliano também eram a favor do fim da concentração. Sim. E ali se começou a criar uma cultura dentro do CT também que os próprios jogadores abraçaram, né? Essa parada da democracia corintiana, né? Que a gente sabe muito bem como foi lá atrás. E além do, Vitão, para eu tocar a bola para você comentar, além da concentração tem o caso Furquim, que aí tá na conta do Fabinho, mas também do Alex Brasil, né? O executivo da base. Eles acham que o Furquim fez exames médicos antes de assinar e o Fabinho tinha que saber, eu vi isso de fontes no Corinthians, o Fabinho tinha que saber como é que o menino tá treinando profissional, vai embora fazer exames. Aí, enfim, eles acham que na questão do Memphis, quando o Memphis reclamou da comunicação, era o Fabinho que tinha que resolver. E uma frase que eu já ouvi dentro do Corinthians: ser gerente de futebol é uma coisa, ser executivo é outra. Você acha, ô Vitão, que o Fabinho ele é um bom gerente, mas não é um bom executivo? Bom, vamos por partes, como diria o Estripador. Vamos lá. Primeiro eu queria acrescentar uma coisa, né? Além de tudo que vocês falaram aí na questão de estar bem com o Ramon Ceboleiro, tem uma questão política. O Fabinho chega para o lugar do Rubão. Não importa o nome do cara. O Rubão era o dono do futebol, virou o Fabinho. E, obviamente, ainda que ele não fosse um político, nem corintiano ele nem daqui ele ficou muito ligado ao apoio de Augusto Melo. E assim, chama Esporte Clube Corinthians Paulista, mas o Corinthians é futebol, com todo respeito ao basquete, ao remo, ao clube social, esportes terrestres, a bote, ao tamborel e ao estacionamento. O Corinthians é futebol. Então, assim, o Roque Cittadini foi vice de futebol há muito tempo do Dualê. O Osmar Stabile, o sonho dele é mandar no futebol. Aí você não pode assumir um clube que o cara que é o gerente de futebol é ligado ao antecessor que caiu por impeachment e tem esse papel. E aí começa a vazar coisa que talvez não vazasse com o mesmo problema. Porque fala, o cara não toma conta lá. Eu nem sou contra não ter concentração. Eu sou contra essa decisão ser do funcionário e não do clube. Isso eu sou contra. Quem tem que decidir se vai ter ou não é o clube. E o cara vai lá e opera. E aí faço uma diferença assim entre gerente e diretor de futebol executivo. O gerentão é o cara que toca, é o peão da obra, é o que vai resolver. O engenheiro que tem que pedir o dinheiro no banco, sei lá, o banco de verdade ou o banco não de verdade, que vai falar com a construtora, que vai fazer um TAR. Então, assim, uma coisa é você tocar o dia a dia, resolver os BOs internos lá, outra coisa é você ter papel político. Então, assim, então eu acho que o Fabinho não tem esse tamanho e ainda tinha ligação com o Augusto voluntário, não foi ele que quis ser Augusto. O Augusto que trouxe ele, tirou o Rubão para botar ele, então ele tem esse peso político. Então ele é um cara do dia a dia que o jeito dele falar e o jeito dele agir nos bastidores não é de um político. Então ele é muito mais um gerente do que um executivo nesse sentido, né? E eu não tiro de contexto, embora o que a Lívia trouxe, que vocês trouxeram do dia a dia, Ceboleiro não, de ser a favor do que aconteceu ou não, a questão da ligação política dele e que vai chegar um novo grupo. Aliás, em qualquer lugar, né, gente? A gente vai trabalhar no lugar de outra pessoa, você não quer trabalhar com cargo de confiança alguém ligado a essa pessoa. Pode ser boa ou ruim, é questão de você tem que ter confiança, é um cargo estratégico, né? O de executivo de futebol. Então começam a queimar ele antes. Então, assim, eu não vejo vida longa ao Fabinho ganhe quem ganhar a eleição. Meus amigos, e olha só quem o Corinthians está querendo contratar. Se trata do jogador argentino, na verdade, meio americano argentino. Ele é filho de argentinos, porém nasceu lá nos Estados Unidos, né? O pessoal tem 23 anos de idade, joga como ala lá no Boston River e tá na mira do Corinthians. Pode ver aqui, ó, que as notícias são tudo sobre isso, sobre essa contratação dele. Vocês aprovam, hein? Corinthians aqui, ó, como vocês podem ver aqui, tá buscando reforços enquanto tenta derrubar o transfer da FIFA. E tem Agostinho Anello na pauta. Bora ver essas informações. Há 10 dias do fechamento da janela de transferências, o Corinthians ainda tem esperança de reforçar o elenco, galera, para o restante da temporada, mesmo estando impedido pela FIFA de registrar novos jogadores. A diretoria do Timão segue em negociação com o Santos Laguna do México, tentando parcelar a dívida de 33,4 milhões de reais, que gerou um transfer da FIFA. Em paralelo, o Corinthians mantém conversas com clubes e empresários em busca de contratações. Um nome que entrou na pauta do Timão é Agostinho Anello, atacante do Boston River, de 23 anos.
Boston River lá do Uruguai. Embora seja filho de argentinos, ele nasceu nos Estados Unidos e já defendeu a seleção sub-23 do Elwas, né? Lá a seleção norte-americana. E pessoal, ele é destro, gosta de jogar pela ponta esquerda do ataque e tem mais um ano aí de contrato com o Boston River. Ele é visto como uma oportunidade de baixo custo. Lembrando, o Corinthians precisa de ponta, né? Não tem aquele ponta habilidoso. Chegou agora só o Vitinho, mas um jogador não vai resolver os problemas. Então vamos ver aí se ele vem mesmo. Lembrando que ele já foi avaliado pelo setor de análise do mercado do Corinthians. O departamento, né, o Cifute, mapeou diversos outros atletas da posição, mas alguns já se transferiram para outros clubes e outros não se encaixam na realidade do Corinthians. Lembrando, o Corinthians não quer pagar alto porque tá com muita dívida, então vai pegar jogadores aí em fim de contrato ou empréstimo, que foi o caso aí do Vitinho. Já tinha rescindido lá com o clube, estava livre no mercado, veio, o Corinthians vai pagar só luva e salário. Então bora ver aí se ele vem mesmo, né? Augustinho, o nome dele, 23 anos, fez 23 em abril e joga lá no Boston River. Confesso que eu nunca vi nenhum lance dele, mas tem muita gente falando que joga muita bola, então bora ver se ele vem mesmo aqui para o Corinthians. Se ele vir, vai ser aí a terceira contratação do Corinthians na temporada. A primeira foi o Anrileri no início do ano e agora seria a terceira dele, porque o Vitinho foi a segunda no mês passado. Então vamos ver se ele vem mesmo. Comenta aqui se você aprova essa contratação. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo, galera.